Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. A mensagenzinha hoje é quanto à hostilidade. Para hostilidade, irritação, impaciência e rancor, Jesus receita: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Então, em relação à hostilidade, né? É difícil. Acabei de falar isso no outro canal, né? Uma pessoa tá lá te julgando, te condenando, tá te perseguindo. Poxa, é muito complicado você tratar bem uma pessoa assim. Mas se você conseguir não se irritar com a forma dela, se você conseguir se manter equilibrado diante do desequilíbrio do outro, já é um grande ganho. Pessoas assim, eles querem realmente tirar a gente do eixo. E tiram nossa razão, a gente acaba perdendo as estribeiras, a gente acaba fazendo bobagem. E às vezes é um inimigo do passado. Às vezes não é um inimigo de agora. É um inimigo do passado, uma pessoa que você prejudicou de alguma forma, que Deus concedeu a oportunidade de você cruzar no caminho dela e ressarcir aquela dívida. E talvez o teu prejuízo no passado foi muito maior do que ela está te dando agora, porque Deus é tão benevolente que Ele faz a gente pagar as nossas dívidas em prestações. Então, se a tortura está sendo grande, imagina o tamanho da tortura que você causou lá atrás, né? Pensando dessa forma, ameniza, não resolve, ameniza o nosso sofrimento. Então, eu vou ter que aturar essa pessoa porque eu causei prejuízo, então eu tenho que ficar com ela até que a morte separe? Não. Mas é um processo, é um período, né? Você tem que mostrar para ela que você não é mais aquela pessoa ruim. Então, como que você vai fazer isso? Dando na mesma moeda? Se você fizer na mesma moeda, você não mudou nada. Então, não é na mesma moeda que você tem que dar. Ela está te causando prejuízo? Você ora por ela. Ela está caluniando você no seu serviço ou perante a sua família? Você fala bem dela. Acha as qualidades dela. Toda pessoa tem que ter uma qualidade. Por pior que seja. Um cadeieiro, um estuprador, um marginal de alta periculosidade que eles falam, né? Que é muito perigoso. Eles têm um passarinho dentro de casa. Eles criam algum animal. Então eles têm alguma coisa de bom. Porque para que ele vai querer um animal se ele não é bom? Se ele não quer cuidar? É tão ruim a ponto de não querer cuidar nada nem ninguém. Então toda pessoa tem uma qualidade. Assim como a gente tem o calcanhar de Aquiles, que é o nosso ponto fraco para cair, para errar, todo mundo tem o calcanhar de Aquiles da vaidade. Onde você fala: poxa, hoje você tá bonito, hein? Nossa, eu gostei daquilo que você fez. Eu já citei aqui ele porque não me sai da cabeça esse menino, ele me marcou muito. Na época eu tinha 20 anos, ele 25. Eu fui professora dele, o Marcelo. E o apelido dele era Giló. Eu tô lembrando tanto do Marcelo que eu espero que ele esteja bem. O Marcelo, ele era do Carandiru. Eu não perguntei qual era a pena que ele estava pagando, mas na condicional ele era obrigado a se matricular. A turminha dele tinha na faixa de 18 anos também, era uma turma de idade avançada. E ele era uma pessoa que era difícil o trato, era muito complicado. A família toda estava envolvida com coisa errada. E tinham matado o irmão dele, até já citei aqui no outro canal, que eu aprendi a dar aula graças ao Marcelo, né? Eu estava falando lá sobre extrativismo, em geografia, né? Extrativismo, pecuária, agricultura, atividades econômicas. Aí, a hora que eu estava começando a explicar a matéria, ele gritou lá no fundo da sala: já sei! E bateu na carteira. Falei: meu Deus do céu.
Marcelo, desculpa, eu sei que você já sabe, você é um cara vivido e tal, mas é conteúdo, eu tenho que trabalhar. Ele, não, professorinha, fique em paz, não é nada com a senhora não, eu já sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. Falei, Jesus Cristo, tô falando abobrinha aqui, ele não tá nem prestando atenção no que eu tô falando, não tem nada a ver com a realidade desse menino. Aí foi onde eu aprendi que eu tinha que ter contexto para dar aula. Chegar assim de paraquedas falando de uma coisa que não é do interesse deles, eles não vão aprender. Então o Marcelo me ensinou. Mas era uma pessoa difícil, era muito complicado dar aula para ele, porque eu pisava em ovos, eu morria de medo. A princípio eu morria de medo. Eu conquistei ele chegando na carteira dele com medo, mas sabe aquela história, vai com medo mesmo? Eu chegava perto da carteira, ele sentava no fundo, a sala de aula às vezes faltava lâmpada, né? Que estado é assim, uma beleza. Aí lá no fundo da sala às vezes estava escuro e eu ia lá pro fundo da sala, encostava na carteira dele, colocava a mão na carteira dele, olhava pro caderno e falava, ô Marcelo, mas que letra linda que você tem. E de fato ele tinha, não era puxando o saco dele não. Foi desse jeito que eu comecei a ganhar o Marcelo, porque de início ele mal olhava na minha cara. Eu chegava na sala, ele abaixava a cabeça assim para a carteira e ficava batendo a caneta na mesa. Eu não esqueço até hoje os primeiros dias. E eu tinha medo, então também não chegava perto. Depois, eu já tinha sido avisada, né? Porque preconceito rola rápido numa escola, né? Já tinha sido avisada que ele estava pagando pena do Carandiru. Mas eu comecei a chegar perto. Eu falei, não, eu vou ter que enfrentar esse medo. Eu vou ter que dar aula para ele o ano inteiro. Aí eu chegava lá na carteira dele, olhava, botava a mão no caderno, o caderno dele caprichado, lição toda feita. E a letra linda. A letra me ganhou. Falei, vai ser por aí. Aí eu chegava perto dele e falava, Marcelo, mas eu quero ter uma letra igual a sua. Rapaz, que letra linda que você tem. Aí ele ficava, ele tinha um dente não na boca, né? Ele olhava pra minha cara, dava aquela risada meio banguela. Que lindo, Marcelo. Parabéns, Marcelo. E nesse dia que ele gritou na sala, ele me pediu desculpa. Ele falou, desculpa, professorinha, tal. Não, eu só sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. Eu falei, putz, grilo. Falei, então, eu vou ter que mudar o ritmo da sala aqui, Marcelo, você tá me ensinando a dar aula. E aí, eu trouxe ele para mim, funcionou. Ao invés de ele ficar me dando trabalho, ele me ajudou com a turma que dava trabalho também. Então, quando você ganha aquele que te hostiliza, você trazendo ele para perto, você consegue ter um ambiente melhor, né? Tem pessoas que é mais complicado, eu entendo, eu sei, eu passei por isso. Você chama junto, você abraça, você pede perdão, mesmo sem saber o que você está precisando pedir perdão. E a pessoa fala que te perdoa. E a pessoa fala que vai mudar, e a pessoa fala que vai dar tudo certo, que daqui por diante vai ser mão dada, vamos fazer tudo junto. Dá a volta e continua te dando um olé. Eu sei como é que é, mas Jesus diz que nós temos que fazer as pazes, porque se existe algo entre as duas pessoas, não é à toa. Tem um motivo, seja nessa vida ou seja em outra. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Se você tem alguém que te persegue, se você tem alguém que te maltrata, se você tem alguém que você faz tudo por ele, mas ainda assim você não vale nada na boca dessa pessoa, não se preocupe, porque a amargura está no coração dela. É só você não deixar se contaminar. É só você não deixar essa amargura dela vir para você. Aí fica errado. Porque aí se você já tem algum débito, ele só está aumentando. Lógico. Feriu, eu sou covarde. Eu já falei que eu não sirvo para ser seguida, né? Eu sou covarde. Se me fere muito, eu caio fora. Eu demoro. Eu sou horrível, péssima para fechar ciclo. Eu não sei quanto a vocês, mas término de namoro, amizade, até família. Já tomei um monte de cascudo de família quando viu eu enfio o rabinho no meio das pernas, faço que nem cachorro, quando apanha, corre. Daqui a pouco ele volta de novo todo mansinho. Eu fazia isso com família. Hoje eu já não tenho mais pais aqui, mas nossa, com a minha mãe que eu tive problema, eu cansei de fazer isso. Tomava cada chalapada, falava, agora não volto mais. Chegava lá na minha casa, começava a chorar, e eu, será que ela tá bem? Eu preciso ir lá.
Alguma coisa está me dizendo que eu preciso ir lá. É isso, né? A gente só sai de perto, eu pelo menos, né? Vou responder por mim. Só saio de perto de verdade e sumo da vida da pessoa se aquele mal é um mal que detona. É aquele mal que te sufoca. Aí eu falo, não, eu não sou masoquista. Tá fazendo mal demais, então agora chega, né? Não deu, eu tentei, não deu. Então, cada um por si. E isso, os 4 relacionamentos que eu tive, 3 deles, meu filho chegou a ver como é que eu fiquei, né? 2 foi, assim, arrasador. 2 relacionamentos me levaram, os 2 primeiros que meu filho viu, né? Ele viu eu chorando aqui dentro de casa por um bom tempo. Porque eu falava, putz, mas tinha tudo para dar certo, a pessoa é boa, a pessoa não é tão ruim, não sei o quê. O terceiro não chorei tanto, porque eu acho que era uma coisa mais madura, mais do tipo assim, acertada, né? Tanto eu como ele, não tá dando certo, vamos sair fora. Aí o quarto, que foi o último, só Jesus na causa. Nossa Senhora, todo mundo fala que eu fiquei traumatizada, que depois dessa tem que vir um príncipe encantado mesmo, porque de sapo chega. O último foi arrasador. E as experiências que eu tive assim para encerrar ciclo foram doloridas demais, demais. O último eu perdi 13 quilos. Eu não vou esquecer isso nunca. E olha que eu luto todos os dias para falar, fica com Deus. Toda vez que eu lembro, eu falo assim, não quero amarra, sabe? Tá perdoado, tal, mas doeu. Não posso negar que doeu. Mas não quero amarra não, vai pra lá e deixa eu aqui. Não quero pagar dívida e nem quero que pague pra mim não. Tá tudo certo. Todo mundo fala, um dia ele vai pagar, tal. Eu falo, não quero que pague não. Porque se ele quiser pagar, eu vou ter que ver de novo, eu não quero. Então, assim, é que a gente saiba lidar. É difícil. Mas é para isso que nós estamos estudando, né? Se é Jesus que está prescrevendo que nós devemos tirar as amarras, quem somos nós para ir contra o mestre? Ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Nós temos que tirar as amarras, sim. Porque se não tirar, daqui a pouco tá aí de novo batendo na porta. E se dói uma vez, doer a segunda deve ser até pior, né? E como a gente paga a prestação é longa, já pensou? Então não vou ficar pagando nada não, vamos acertar nossas contas, vamos deixar tudo limpinho. Né? O meu pai falava para mim assim, toda porta que você entrar, você tem que saber entrar e tem que saber sair, né? Para que se um dia você precisar voltar, aquela porta tá aberta para você. Eu acreditei e acredito muito nas palavras do meu pai, né? É uma palavra de homem honrado. Mas eu prefiro, a minha frase já é outra. Eu entro bem, se eu sair ruim, eu peço perdão, mas eu não quero voltar mais não. Agora, entre a gente querer e acontecer, gente, tem uma longa distância, né? A gente sabe que não passa nada em vão aos olhos de Deus. Então, Deus sabe das nossas reais necessidades. Se houver a necessidade de reencontrar o nosso inimigo, que a gente reconheça não como inimigo, mas como uma pessoa que te feriu por doença, por ser desequilibrado, por ser uma pessoa também com falhas, tanto quanto você tem, né? Todos nós temos. Então, todos nós erramos, não existe só um lado da moeda, né? Todo relacionamento, seja ele qual for, família, a dois, em trabalho, sociedade, dentro do centro espírita, dentro das igrejas, né? Todo relacionamento tem os dois lados. Então, não existe só o outro que é ruim. Se houve um desconforto dentro do relacionamento, foi emitido pelos dois. Pode ser que um tenha sido um pouco mais grave, o outro menos, mas os dois. Todo relacionamento, o problema está vindo das duas pessoas. Porque quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Então, se esse ditado realmente tem força, errou dos dois lados, né? Tem pessoas aí, a minha avó viveu mais de 50 anos com meu avô, minha mãe 50 anos, aos trancos e barrancos, com briga, com discórdia, com isso, com aquilo, mas conseguiram. E tem gente hoje que mal tá junto, já fala, nós vamos tentar. Se der certo, a gente fica junto. Se não der, a gente separa. Já pensou se todo mundo agir assim?
né? Se der, fica. Se não der, separa. Quantos inimigos você vai encontrando no meio do caminho? Eu falo que eu tive 4 relacionamentos depois do meu casamento. São 4 relacionamentos tumultuados. Né? O meu casamento terminou com uma mentira. Uma mentira. Foram tantos anos juntos, mas uma mentira detonou meu casamento no finalzinho dele, antes do meu marido morrer. Então, imaturidade, tanto de um lado como do outro. As pessoas, elas falham. E se você, quanto mais relacionamento você se envolve, mais dívida você agrava. Então, o ideal, né, pela razão, é a gente não se envolver tanto. É selecionar melhor as pessoas, porque a gente se complica muito nos relacionamentos. Então, pela lógica, a gente precisa selecionar bem as pessoas, né? As situações que a gente vai viver com elas, porque a tendência é se enrolar cada vez mais. Quanto mais gente, mais dívida, então menos pessoas, menos problema. Fiquem com Deus, ótima semana.